Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, vou dar início ao capítulo 15 de 1964, O Elo Perdido, ok? Então vamos lá? Na lavagem cerebral ideológica dos cidadãos tchecoslovacos, a palavra luta cumpriu um papel fundamental. Lutava-se por tudo pelo último grão na época da colheita, por melhores resultados nos locais de trabalho e principalmente pela paz e pela vitória contra o imperialismo apodrecido. A luta era onipresente e não é de se estranhar a presença da expressão no nome de uma das operações ativas no Brasil. Os oficiais do Serviço de Inteligência participavam de uma luta significativa no maior país da América Latina contra os inimigos do bloco dos países da chamada democracia popular. Era a luta pela libertação do Brasil da dependência dos Estados Unidos. Em 1961, a luta ganhou uma nova dimensão. De acordo com as suposições da nova operação ativa aprovada pelo ministro do Interior, seria pelo e contra o Brasil. Através dos documentos, não sabemos quem concebeu e ordenou a operação, mas é certo que as orientações vieram de Moscou, pois é inimaginável que a pequena Tchecoslováquia decidisse realizar uma operação de tal porte e importância sozinha e por vontade própria. Não havia motivo algum para isso, muito menos recursos. De qualquer maneira, a ordem foi dada. As instruções foram enviadas ao Rio e o Serviço de Inteligência tchecoslovaco teve de começar a trabalhar na Operação Luta. Lembremos que, em 1961, foi um ano em que a União Soviética ia de vento em popa, com espetaculares sucessos. Em janeiro, enquanto os americanos enviavam o chimpanzé Ram para o cosmos, os soviéticos puderam se gabar diante de todo o mundo do bem-sucedido voo cósmico de Yuri Gagarin em 12 de abril. Em fevereiro, os russos realizaram o primeiro lançamento bem-sucedido do míssil balístico intercontinental, o R-16. Em abril, a tentativa de desembarque das forças de refugiados cubanos apoiados e armados pela CIA na Baía dos Porcos fracassou. Enquanto isso, os soviéticos puseram em serviço o primeiro submarino nuclear, o K-19. Em 30 de outubro, no arquipélago de Terra Nova, foi detonada a mais potente bomba atômica de então, a Tsar Bomba. Tudo isso e mais uma série de acontecimentos parecia confirmar a incrível potência do país dos soviéticos e de suas possibilidades sem limites. Nikita Siervich Khrushchev, o líder, proclamou oficialmente a política de, entre aspas, coexistência pacífica, mas, ao mesmo tempo, tentou dar a entender que estava em vantagem e que ditaria as condições. Não esqueçamos que, em agosto desse ano, teve início a construção do Muro de Berlim, onde também um cidadão foi morto por tentar passar para o Ocidente. Nesse clima surgiu a Operação Ativa Luta. Os objetivos desta operação eram incrivelmente ambiciosos e ousados, e é impossível não perceber que ultrapassavam as possibilidades da humilde rede de agentes tchecoslovacos. Mesmo assim, o plano surgiu, foi enviado ao Rio de Janeiro e deveria ser implementado. O documento que descreve os objetivos da AO Luta vale a pena ser reproduzido. O camarada ministro confirmou a operação ativa 1V
de criptômino, luta, cujo objetivo é causar demonstrações e tumultos anti-americanos, e, em caso de seus surgimentos, causar uma guerra civil no Brasil. Vejam vocês. Um dos objetivos dessa operação ativa é fazer com que representantes nacionalistas tomem o poder no Brasil. Essa operação ativa coopera com o plano de desviar a atenção dos Estados Unidos sobre a Europa, durante a assinatura do Tratado de Paz com a Alemanha. Ela se baseia na análise da atual situação da política interna do Brasil. Que se caracteriza pela fraqueza do governo de Goulart, fortalecimento do movimento pela volta de Quadros e ameaça de eclosão de um golpe militar. Uma guerra civil no país pode explodir como consequência da tentativa anterior dos golpistas na reversão da atual ordem constitucional e resistência contra as forças populares que estão cada vez mais fortes. A ação em massa e colisão da opinião pública democrática brasileira contra a reação pró-americanos pode surgir pelos seguintes motivos. 1. Declaração anti-americana de Jânio Quadros. 2. Demonstração anti-americana contra os aliados americanos no Brasil. 3. Movimento em prol de uma reforma agrária no Nordeste, por motivo de aprofundamento dos antagonismos brasileiro-americano e pelo interesse de nossa prontidão quanto a um eventual progresso de movimentos revolucionários no Brasil. É preciso garantir. Luta. 1. Rubem deve ir a Londres, encontrar-se com Quadros e convencê-lo da necessidade de realizar uma declaração anti-americana juntamente com a revelação dos motivos de sua renúncia. Luta 2. Com a ajuda de Duran, preparar e realizar uma campanha com o objetivo de desacreditar Lacerda como um agente americano, de maneira que seja destituído da função de governador. Usar também para isso os materiais comprometedores de Duran contra Lacerda, de maneira que, após as revelações destes, surjam demonstrações populares tanto contra ele como contra os Estados Unidos. Luta 3. O camarada Bacalar deve discutir pessoalmente com Julião sobre... Julião, né? 1. A situação, as condições e a capacidade de ação de seu movimento agrário. Francisco Julião, lá o líder das ligas campesinas, né? Qual é a possibilidade de realizar uma larga demonstração anti-americana? 3. Quais são as premissas para pôr em prática ações armadas com o objetivo de apoiar os postulados do movimento? 4. Questão de interessar o movimento pela realização de uma reforma agrária radical em forma de uma pressão de ultimato sobre o governo Goulart. 5. Descobrir se o seu movimento pode receber apoio de forças nacionalistas em outras partes do Brasil e, caso possua, então em quais. 6. Que tipo de apoio do exterior o seu movimento necessitaria para poder realizar um movimento decidido e eficaz contra a reação americana no país? Luta 4. O item, né, dessa operação. Enviar, sim, a Porto Alegre, dar-lhe a tarefa de entrar em contato com o general Osório e descobrir, 2 pontos. 1. O quanto é grande a determinação do Terceiro Exército para agir em apoio a um eventual retorno de Quadros às suas funções. 2.
Como a população local está preparada para apoiar o Exército? 3. Quais os recursos do exterior que a parte nacionalista do Exército necessitaria para realizar um movimento armado contra os golpistas pró-americanos, né? Sim, deve fazer com que o general Osório, compreenda que possui as possibilidades de garantir apoio material. Entretanto, não pode trair qual a fonte desta ajuda. Em último caso, pode fazer-lhe entender que estaria em jogo um dos países europeus que está em contrariedade com os Estados Unidos. Item 5, né, da Operação Luta. Assim como nos pontos da luta 4. Engajar Golem para que façam uma sondagem entre os contatos nas fileiras de oficiais nacionalistas no norte do Brasil para saber quais são as possibilidades da união da parte nacionalista do Exército no norte do Brasil com Francisco Julião. A Operação Ativa Luta foi elaborada no início de setembro, com base nas informações da Residentura e complementada com relatórios posteriores. Durante a realização, pensem sobre a principal parte conspiratória da AO e comecem a executar imediatamente. Sim, pode unir as conversas em Porto Alegre com uma viagem a Ponta Porã. Provavelmente trata-se de Ponta Porã, né? Aguardemos por notícias imediatas sobre os resultados das diferentes ações e sobre as vossas propostas quanto aos próximos passos. Assim, parece que a tese que afirma que o bloco soviético poderia sofrer a tentação de repetir, abre aspas, o cenário cubano, fecha aspas, no Brasil, encontra justamente nesse documento a sua confirmação. Lembremos que os soviéticos não provocaram a revolução em Cuba, mas foram eles que, no momento apropriado, entraram em ação e habilmente introduziram Fidel Castro no caminho, entre aspas, apropriado. Em 24 de outubro de 61, Praga especifica as tarefas relacionadas com a AO Luta, recomendando que os residentes e agentes agissem com o maior cuidado possível, pois não poderia haver nenhum contratempo. A central chamou a atenção para o fato de que nem Julião nem Osório eram, por enquanto, conhecidos pelo serviço de inteligência, pois não haviam sido, entre aspas, trabalhados. Então, não se pode excluir a possibilidade de haver agentes americanos entre eles. Primeiramente, o general Osório deveria ser investigado e a tarefa foi cumprida pelo agente Sim, posteriormente Lar, que elaborou um currículo detalhado com o perfil do general. Em fevereiro do ano seguinte, ele entrou em contato com o general e obteve vários dados sobre todos os temas que interessavam ao serviço de inteligência da Polícia Secreta Tchecoslováquia no exterior. Naturalmente, o general não sabia para quem os dados eram destinados. Estava convencido de que informava ao enviado de círculos nacionalistas no Rio, mas o, entre aspas, enviado em questão sabia muito bem quem estava por trás disso. Um diplomata da embaixada da Tchecoslováquia que lhe pagara pelas informações. De acordo com os relatórios do oficial condutor, fica claro que o agente sabia muito bem que estava se encontrando com alguém do serviço secreto. O condutor, nesse caso, era Yezersky. O agente Lar recolhera estas informações durante a sua estadia no Rio Grande do Sul, de 16 a 25 de fevereiro de 1962. Conversou com o general Osório em janeiro e, em fevereiro, completou as informações a partir de conversas com o governador Brizola, o general Brum e 2 prefeitos de cidades maiores. A partir das informações recolhidas por alguns agentes, entre estes Lar,
o oficial do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco elaborou um relatório sumário sobre as tarefas da Operação Luta. No que diz respeito a uma eventual ajuda financeira, ela deveria ser expressa e seria melhor entregá-la diretamente ao governador. Quanto à questão da entrega de armas, Ierzewski avalia da seguinte maneira, abre aspas, o general Osório possui pouco armamento e o terceiro exército não está armado a tal ponto para que seja possível defender-se durante um período prolongado ou para poder fornecer armamento, por exemplo, para reservistas imobilizados. Na opinião de Lar, o general Osório aceitaria com prazer tanto armas quanto munição, mas não tem onde escondê-las. Na sua divisão, entre os oficiais e suboficiais, também existem reacionários, ou seja, uma questão como esta seria descoberta, fecha aspas. Como demonstra o autor do relatório, o exército não estava se preparando para um golpe, mas para defender-se do ataque da direita e para defender a legalidade e a Constituição. Seria melhor, então, abre aspas, entrar em contato com Brizola e discutir com ele as entregas de armas, fecha aspas, pois, abre aspas, Brizola possui possibilidades muito melhores de armazenar armas no campo e organizar transporte de armamento no local de descarregamento, etc. Fecha aspas. Na opinião de Lar, Brizola não teria escrúpulos em aceitar um apoio como esse. E quanto a esse personagem, o funcionário do serviço de inteligência faz um alerta. A Tchecoslováquia o decepcionara durante as negociações da construção da fábrica de tratores Zetor. A questão estava discutida, mas a Tchecoslováquia não cumpriu as promessas, o que influenciou negativamente a opinião do governador sobre o país do espião. Por isso, o agente não deveria revelar a origem das armas. O colaborador Rubem, que em 1961 ainda não havia sido recrutado, mas já trabalhava por dinheiro, não cumpriu completamente as tarefas que lhe foram confiadas. Não viajou a Londres para encontrar-se com Jânio Quadros e não lhe convenceu a realizar uma declaração anti-americana. Assim mesmo, durante toda a Operação Luta, teve cuidado para que Praga recebesse informações secretas do círculo do antigo presidente, pois Rubem, depois codinome Lobo, tinha bom contato com J.A. Aparecido, colaborador próximo do antigo presidente. Por motivos de descendência, conexões familiares e funções exercidas, Rubem era um dos mais valiosos entre toda a rede de agentes, e sobre ele falaremos mais no capítulo 19. Por enquanto, podemos afirmar que ele informou ao seu oficial condutor sobre a situação no Exército e na Frente da Libertação Nacional. Possuía também boas informações no círculo do atual e do antigo presidente, graças também ao conhecimento transmitido por ele, que ainda estava sendo trabalhado para ser um agente. A operação ativa Luta fora interrompida por Praga em abril de 1962 por ter sido considerada irrealizável. Seja como for, até abril de 1962 eram recolhidas informações relacionadas à operação ativa Luta. Em fevereiro, o agente Lord, anteriormente Golem, conversou sobre a questão com um certo coronel Bastos e deve ter revelado que o eventual fornecedor de armamento seria a Tchecoslováquia. Essa foi uma séria violação das regras da conspiração e também pode ter causado a sua interrupção. A partir de então, o Serviço de Inteligência limitou a confiança para com esse agente e, em 1963, interrompeu a colaboração com ele. Não possuíamos informações exatas sobre os motivos que levaram Praga a desistir da operação ativa Luta,
na qual foram investidos muitos esforços e recursos financeiros. Ela durou de outubro de 61 até abril de 1962. E durante o seu percurso, percebeu-se que Jânio Quadros, cuja volta ao Brasil causara temores em João Goulart e seu bloco, não teria um significativo papel político. E Praga deixou de atribuir a ele qualquer esperança de causar um atrito expressivo. Um elemento interessante na Operação Ativa Luta diz respeito às ligas camponesas, mais precisamente ao líder deste movimento, Francisco Julião, e seu braço direito, C. Moraes. As ligas camponesas tinham a própria pasta, o que significa que a STB reuniu materiais sobre esta organização. A pasta foi destruída, mas salvou-se a subpasta, número de registro 11.681/305, dedicada justamente aos chefes das ligas. C. Moraes possui uma subpasta, número de registro 11.681/302, cuja existência revela somente que a STB reuniu materiais e informações sobre ele, tentando fazer um reconhecimento e avaliar se valia a pena ou não continuar o, entre aspas, trabalho. A simples existência de uma pasta como essa não indica nada, é somente o estudo de seu conteúdo que nos traz o conhecimento. As últimas observações podem parecer banais, mas devem ser levadas em conta para evitar alarmes falsos. O fato de uma pessoa ou organização aparecer na, entre aspas, listas, após a busca no portal da USTR tcheco, que é o Instituto de Pesquisa de Regimes Totalitários, significa somente que houve o seu registro, o que significa, por sua vez, que a STB se interessou por essa pessoa. A STB não registrava apenas os seus colaboradores, mas também as pessoas que assediava e perseguia. Esse tipo de ação geralmente estava relacionada a outros departamentos da polícia secreta da Tchecoslováquia. Fora das fronteiras do próprio país, de que se tratava o caso, o que a pessoa fez ou deixou de fazer, que planos a STB tinha em relação a ela e quais foram os resultados, só é possível saber após uma pesquisa detalhada do conteúdo da pasta. Já em setembro de 1961, ou seja, antes da confirmação da Operação Ativa Luta, a Central recomendou à Residentura no Rio que descobrisse o máximo possível de C. de Moraes. Era advogado, jornalista e secretário das ligas camponesas. Se o conhecimento obtido fosse promissor, a Central recomendava que o contato fosse aproveitado para operações ativas contra os Estados Unidos. Tratava-se principalmente das participações das ligas nas manifestações anti-americanas. Moraes também era interessante para a STB por causa de sua esposa, Marie B., que era tcheca. Viajara legalmente para o Brasil com o esposo em janeiro de 1959. Os dois se conheceram em 1957 em Praga, onde Moraes acompanhou a delegação parlamentar brasileira e Maria, então estudante, fora designada como tradutora. Interessaram-se um pelo outro e, um ano depois, casaram. O primeiro departamento viu os cônjuges como eventuais figurantes e interessou-se seriamente por Moraes em novembro de 1961. A Central sugeriu à Residentura que Moraes era, abre aspas, interessante por atividades nas ligas camponesas, fecha aspas, e recomendou que o contato fosse aproveitado para verificar Julião e outros membros da liga, entre aspas,
por causa da Operação Ativa Luta. Entretanto, de Havana, onde C. de Moraes estivera em novembro daquele ano, chegou uma notícia que mudou significativamente, oh meu Deus, a opinião do serviço tchecoslovaco junto com mais 15 membros das ligas camponesas. Moraes participara de um treinamento de guerrilha em Cuba, encontrara-se com Fidel Castro e provavelmente era membro do Partido Comunista. Essas notícias anunciaram o fim do trabalho sobre esse figurante, que já estava comprometido. A central ordenou à Residentura no Rio que interrompesse o, entre aspas, trabalho e não procurasse mais o contato. No contexto da Operação Ativa Luta, os funcionários do Serviço de Inteligência tinham como tarefa fazer um reconhecimento das ligas camponesas e começaram em dezembro de 1961 de uma maneira fortemente criticada pela Central. Em 10 de dezembro, na casa de Duran, reuniram-se 30 políticos, economistas e advogados brasileiros, alguns com as esposas e filhos, além de personalidades conhecidas. Entre os convidados estavam Julião e o residente da Tchecoslováquia, que se conheceram mesmo sem muitas oportunidades de conversas íntimas. A Central recomendou à Residentura no Rio que tomasse cuidado no contato com Julião, pois, abre aspas, não sabemos se não se trata de uma pessoa que, a serviço de ambientes governantes do Brasil, tenha como tarefa frear e desorientar o movimento revolucionário das massas camponesas, fecha aspas. Na instrução de 19 de janeiro de 1962, a Central ordenou à Residentura que, abre aspas, em relação à Operação Ativa Luta, que supunha aproveitar Julião para provocar um levante armado no Nordeste do Brasil, em caso de tentativa de golpe, fecha aspas, por precaução, procurasse outras personalidades influentes e de mais credibilidade. De acordo com essa informação, Julião estava cercado de agentes americanos e era politicamente instável e indeciso. O contato seguinte ocorreu em 22 de março de 1962, no apartamento do senador Barbosa Carvalho, em Brasília. Compareceram 2 oficiais do Serviço de Inteligência que tiveram uma conversa com o chefe das ligas camponesas segundo as diretivas do ano anterior relacionadas à Operação Ativa Luta. Desta vez, a conversa foi longa e, em grande parte, também confidencial, como demonstra o extenso relatório do camarada Pomensky. Foi discutida a ajuda por parte da Tchecoslováquia para as ligas camponesas, o que, segundo o relatório, Julião entendeu como ajuda em armamentos. Essa questão não foi detalhada e foi deixada para depois. O chefe das ligas camponesas demonstrou interesse no fornecimento de filmes educacionais sobre cooperativas agrícolas. Foi discutida também a questão de comunicações. Julião prometeu uma lista de pessoas de confiança de todo o Brasil com as quais os tchecos poderiam entrar em contato, se necessário. Como contato no Rio, ofereceu um tal de Santos, casado com uma tcheca. O oficial do Serviço de Inteligência perguntou então se tratava de Moraes. Para os espiões da praça, esse agente se chamava Mosca, né? E o líder camponês confirmou. Julião falou dele como o seu, abre aspas, braço direito, fecha aspas. Por isso, naquele momento, os tchecos não questionaram este homem de ligação. Este homem de ligação. Na folha do relatório, há uma nota escrita à mão, abre aspas. Julião possui vários discursos revolucionários e slogans, mas tem medo de participar de ações concretas. A organização Ligas não se encontra em um nível em que possa participar imediatamente do levante, fecha aspas. Ligas camponesas,
estados e perspectivas. Este é o nome de um documento de 4 páginas elaborado em 22 de março de 1962, baseado nos contatos entre a Residentura e Francisco Julião, destinado ao Comitê Central do Partido Comunista da Tchecoslováquia e, entre aspas, amigos. Nessa informação, além da descrição de quantidade e alcance territorial da operação territorial da organização, existem dados que vale a pena citar. A partir das informações obtidas de Francisco Julião, o autor escreve que, abre aspas, as ligas camponesas possuem seus colaboradores ao aparelho estatal, mantêm bom contato com o exército, principalmente com os sargentos, têm as suas pessoas nos partidos políticos, incluindo o comunista, em órgãos da igreja e na Sudene, a qual praticamente controlam. Em relação ao armamento dos latifundiários, os sargentos